E quem está aqui comigo e fala mais sobre esse julgamento é o advogado Alberto Luiz Rolo, vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB em São Paulo. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, Pedro. Eu agradeço o convite para participar do Jornal da Record News. Muito bem, vamos começar então, doutor Rolo. Esse processo do julgamento da chapa, ele se iniciou assim que a chapa perdeu as eleições de 2014, com o PSDB ingressando, então, com esse pedido para cancelar a chapa, para anular essa chapa. Não é um tempo muito grande que se passou para se julgar uma decisão tão importante como essa? Olha, Pedro, é bom lembrar que, na verdade, são 4 ações, né? Algumas começaram em dezembro de 2014, pouquinho depois da eleição, e outras em janeiro de 2015, já com o mandato iniciado. Mas não é um prazo muito ruim, não. A Justiça Eleitoral é conhecida por ser célere e, mesmo assim, veja, amanhã vai continuar o julgamento, não vai começar, vai continuar, é isso que a matéria destacou, de uma chapa que venceu a eleição em 2014 e nós estamos ainda na duração do mandato. Se a gente pensar bem, o cidadão, o telespectador, às vezes a gente tem processo na Justiça Comum que demora anos, não é? Como a gente tem vários exemplos, esse é um que ainda vai ser julgado durante o curso do mandato. Então não é tanto tempo assim, eu acho que é um prazo razoável, Pedro. Uhum. Em relação à possibilidade de algum ministro pedir vista dentro desse julgamento, ela existe porque é uma prática normal dentro de qualquer julgamento como esse, mas também isso traria um pouco de atraso para as questões que o Brasil tanto precisa lidar para vencer essa crise política que se iniciou. Tem muita especulação, Pedro, principalmente nesses últimos dias. Até eu vi matéria hoje dizendo 1% dos processos é que os ministros pedem vista, né? Eu não sei qual é essa matemática, mas eu procuro assistir todas as sessões do TSE que são transmitidas também pela internet. E sempre tem um pedido de vista, em todas as sessões tem um pedido de vista, portanto é normal. E a matéria falou, é um processo que tem mais de 8.000 páginas, horas e horas de depoimento. O que a sociedade espera dos 7 ministros é que eles julguem juridicamente de acordo com as provas que tem nos autos. Então, será que a sociedade não permite que um desses ministros peça vista para estudar melhor? Pedir vista não significa voltar daqui a um ano. Normalmente, o pedido de vista demora aí 2, 3, 4 sessões. Agora, lógico, se as sessões foram marcadas terça, quarta e quinta, eu diria que não vai dar para voltar até quinta-feira. Mas se não der para voltar até quinta-feira, talvez volte daqui uma semana ou daqui 15 dias. É lógico que o TSE tem recesso em julho. Se não der tempo de voltar, e outra coisa, são 7 ministros, fora o relator, os outros 6 podem pedir vista. Dá perfeitamente para voltar o processo que seja em agosto e terminar de decidir isso ainda no mês de agosto. É normal, está no regimento. Uhum. Em relação à sua fala, você disse que não acredita nesse julgamento que eles irão pedir vista, mas é um processo é algo normal dentro desse processo. Eu não acredito que isso vá acontecer. Pedro, as coisas evoluíram nesses últimos dias. Em algum momento era certo que algum ministro ia pedir vista. Eles estavam até apostando qual seria o ministro que ia pedir vista. Agora não, me parece que as especulações dizem que é para começar e terminar logo, para que o Brasil consiga ter essas respostas rapidamente. Então, realmente é incerto. Agora, não vai assustar ninguém, não deve assustar ninguém se houver 1 ou até 2 pedidos de vista, ou até 3 pedidos de vista, o que não significa que o processo vai demorar mais meses. É o que eu falei, o pedido de vista pode demorar 15 dias. Então, dá para voltar isso, se não voltar até o final de junho, volta em agosto, não tem problema nenhum. O senhor também não acredita que essa decisão vai sair nessa semana, nessas 4 sessões que foram marcadas pelo TSE? Olha, uma coisa que a gente vai ter que verificar logo a hora que começar a sessão amanhã, e o ministro Gilmar Mendes deve responder isso rapidamente, além das 8.000 páginas, o relatório tem 1.000 páginas. Eu fico pensando, essa resposta a gente não tem, se o ministro relator quiser ler as 1.000 páginas do relatório. Ele não é obrigado a ler. Ele não é obrigado a ler, ele pode ler um resumo. Agora, um resumo de 1.000 páginas deve ter 50 ou 100 ou 200. Quantas horas isso vai demorar? Então, a sessão começa às 19 horas. Se começar pontualmente, e se o ministro Raymond Benjamin quiser ler um resumo aí que demore 2 horas, já estamos falando em 9, 10 horas da noite. Aí a sustentação oral, a fala do Ministério Público. De repente, essa sessão é retomada na quarta-feira de manhã. Então, são muitas variáveis nesse julgamento e a gente vai ter essa resposta amanhã. Finalmente chegou o dia da continuação desse julgamento e a gente vai ter essas respostas amanhã. Essas sessões, elas têm uma hora pré-determinada para acabar?
Não, não tem. Isso é importante. A sessão vai até quando os ministros estiverem fisicamente bem. Eu já participei de sessões que vão até 2, 3, 4 horas da manhã, mas aí no dia seguinte não tem sessão de manhã. Neste caso especificamente, me parece que a sessão de quarta-feira foi remarcada já para as 9 horas da manhã. Então, não dá para terminar muito tarde na terça, se eles vão ter que retomar o julgamento às 9 horas da manhã. Então, eu diria que, sei lá, até meia-noite talvez seja um tempo razoável, mas regimentalmente não tem hora. Quem decide isso é o presidente Gilmar Mendes, ouvindo os demais ministros, eles estão cansados ou não, se eles precisam se repor, né, resguardar para o dia seguinte ou não. Uhum. Se a gente fazer um exercício de suposição aqui, doutor Rolo, em relação a esse julgamento, tendo como base que a chapa foi cassada, Dilma Rousseff e Michel Temer, qual é o trâmite para depois, então, dessa decisão? O presidente é notificado, tem data para sair, sai imediatamente? Como que acontece? Pergunta importante, Pedro, porque talvez muita gente acabe se decepcionando, né? O pessoal vai na rua, fala em direta já, como se a gente tivesse eleição domingo próximo, não é? E não é bem assim. Depois do julgamento, nessa sua suposição, a chapa foi cassada, o acórdão vai demorar alguns... Acórdão é decisão de órgão colegiado. Então, esse acórdão vai demorar uns dias para ser publicado, uma semana, 10 dias. A partir da publicação desse acórdão, esse acórdão é publicado no Diário Eletrônico, agora não é mais papel, são 3 dias para o presidente, o ex-presidente Dilma, entrarem com recursos, basicamente são 2 recursos. Um recurso chamado embargos de declaração, que é o próprio TSE que julga, os mesmos 7 ministros que julgam. Então, me parece que num processo com esse volume, o viável, né, o indicado seria usar esse primeiro recurso. Não é obrigatório, mas é indicado usar esse primeiro recurso chamado embargos de declaração. Então, vai ter um outro julgamento, que a gente também não tem data para esse julgamento. Esse julgamento pode ser em agosto, pode ser em setembro, a gente não sabe. E aí vai ser lavrado um novo acórdão, um segundo acórdão. Uma vez publicado depois esse segundo acórdão, depois desse segundo julgamento, porque aí é só julgar os aspectos questionados nesses embargos. Depois que for publicado este segundo acórdão, aí são mais 3 dias para um outro recurso chamado recurso extraordinário, que é lá para o Supremo Tribunal, lá para o STF. Agora, o segredo todo, a questão toda é saber se o TSE vai mandar executar as decisões imediatamente. Uhum. Tem muita gente fazendo, inclusive, uma comparação com o próprio TSE que julgou o governador do Amazonas, não faz tanto tempo assim, um mês e pouco, e mandou executar os acórdãos imediatamente, tanto que já tem eleição marcada lá no Amazonas. Sim, se eu não me engano, em agosto. Se eu não me engano, no começo de agosto. Então, a dúvida é, será que o procedimento vai ser o mesmo? Em tese, na teoria, na lei, os embargos de declaração suspendem o cumprimento do primeiro acórdão. Mas o TSE pode fazer, olha, independentemente do julgamento, eu quero que esse primeiro acórdão seja cumprido já, imediatamente. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas é normal que não aconteça. Ou seja, nós vamos ter o julgamento dos embargos de declaração para mais algumas semanas, 1 ou 2 meses para frente, e depois recurso extraordinário. E aí é uma outra pergunta. No recurso extraordinário, mantendo o acórdão de cassação, se obriga ou vai esperar o recurso extraordinário? Então, Pedro, é isso que eu falei, é importante, é bom o telespectador entender isso. O recurso extraordinário não tem aquilo que nós chamamos do direito de efeito suspensivo, não é automático. Aliás, a lei diz que só tem efeito suspensivo os recursos ordinários. Esse é um recurso extraordinário. Mas esse recurso pode ser recebido também com efeito suspensivo. Quem é que recebe com efeito suspensivo ou não recurso extraordinário? O presidente do TSE, que é o ministro Gilmar Mendes. E se o presidente do TSE não atribui efeito suspensivo quando recebeu o recurso extraordinário, a defesa do presidente Temer ainda pode pedir isso direto lá no STF para a ministra Carmen Lúcia. Então, é possível sim que neste quadro de conjecturas, não é? Para efeito de terminar essa prestação jurisdicional, para terminar esse julgamento, tenha que se aguardar o julgamento no STF. E aí a gente está em comecinho de junho. Eu não sei como que é a pauta do STF, mas com certeza não vai julgar esse processo esse ano ainda, isso vai ficar para o ano que vem. Vai ficar para o ano que vem, nesse exercício. Neste cenário de recurso de efeito suspensivo, vai ficar para o ano que vem. Não tem como, a pauta do STF é muito complicada, a não ser que a presidente Carmen Lúcia aceite passar este processo na frente de todos os outros que estão lá. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação e esclarecendo esses pontos desse julgamento que será retomado
amanhã. Eu agradeço, Pedro. Uma boa noite para você e para os telespectadores.